Oi pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. E vamos lá. Essa lição dessa semana, homotetia, né? Eu coloquei 2 vídeos para vocês estarem assistindo, né? Da internet. E vou falar um pouquinho aqui, explicar um pouquinho. Então, a homotetia, na verdade, ela é ampliação e a redução de imagens, né? E vocês, quando mexem na internet, no computador, tudo, vocês têm essa possibilidade, né? De vocês clicar aqui no canto da imagem, vocês podem tanto ampliar como reduzir a imagem, que é isso que mostra aqui na apostila. Você vê aqui, ó, aqui ele reduziu, né? Aqui, ó, a imagem tá ampliada, então você tem essa possibilidade. Isso daqui é o que a gente chama de homotetia. Vou ler aqui para vocês. Então, aqui, ó, observe que a largura do espaço que o diagramador possui é de 5 centímetros. Para encontrar a altura, ele traça uma diagonal na figura que deseja reduzir ou ampliar a marca do ponto referente aos 5 centímetros de largura. Então, assim, ó, aqui a imagem tinha 5 centímetros. Quando ele ampliou aqui, ele fez um aumento dessa imagem. Aí, o que a gente entende? O mesmo tanto que aumenta aqui na lateral, também aumenta aqui na largura. Então, tanto a altura como a largura, ela vai aumentar. Se eu diminuo essa imagem, a mesma coisa. Tanto a altura como a largura também vão diminuir na mesma proporção. Então, por exemplo, eu posso, sei lá, que eu não quero dar o exemplo da apostila, mas vamos supor, se eu aqui media 4 e eu aumentei para 8 centímetros aqui, e aqui media 2, quanto que eu vou aumentar aqui, ó? Se de 4 foi para 8, de 2 vai para 4, porque aqui foi o dobro, aqui acaba sendo o dobro também. Né? Mas pode ter outras ampliações que você aumenta só o comprimento ou só a altura, mas daí neste caso, voltando aqui, ó, se eu, por exemplo, eu pego essa imagem aqui, eu coloco um cursor, vamos supor que nós estivéssemos no computador, estivesse fazendo isso, e eu aumentasse só para a lateral, eu iria manter a altura, mas eu ia ampliar a largura. O que ia acontecer com essa imagem aqui? Ela ia deformar, né? Então, para ficar uma imagem homogênea, uma imagem sem distorção, eu tenho que aumentar o canto aqui, porque daí eu aumento a altura e aumento a largura, e daí eu não desconfiguro a imagem continua a mesma. Olha aqui nesse outro. Desculpa tá balançando aqui, que eu ainda não consegui organizar esse suporte aqui. Então, olha, aqui a imagem, ó, vai mostrando vários tamanhos ampliados. Observa que em todas elas, a imagem tá deformada, né? Então, aqui, ó, observe uma sequência de ampliações. Aqui eu tenho essa sequência. Nesse processo de ampliação ou redução, a partir de um polo, obtém-se figuras semelhantes. Então, quando é semelhante, é porque não houve distorção, né? Em uma disposição também semelhante. Essa relação entre duas figuras denomina-se homotetia. As figuras assim obtidas chamam de figuras homotéticas. Observe como você pode ampliar ou reduzir figuras por meio da homotetia. O quadrilátero abaixo está ampliado em 3 vezes. Então, isso é, ó, eu tenho aqui o quadrilátero, um quadrado, e ele foi aumentado 3 vezes.
Esse processo pode ser feito para reduzir uma figura. Então, aqui vamos nas atividades. A minha apostila tá respondida, pessoal, porque já vem de outros anos. E aí, geralmente eu não apago, mas vocês não vão copiar, tá? Então, aqui, ó, usando motetia, duplique um quadrado de lado 2. Então, vamos supor, se aqui o lado de um quadrado mede 2, se é quadrado, a gente entende que todos os lados são iguais, não é isso? Então, quando eu falo duplique, eu tô falando 2 vezes, né? Um quadrado de lado 2. Aí ele pergunta aqui, ó. Qual a razão entre os lados dos quadrados? Então, eu respondi aqui, ó, 1 para 2, né? Porque eu aumentei 2 vezes. Então, um lado passou a ser 2, né? Deixa eu tampando aqui para vocês não ir copiar. Aí, vocês respondem a outra que é semelhante. Aqui, ó. A miniatura de um barco foi feita uma escala de 1 para 28. Então, isso é 28 vezes maior ou menor, né? E tem comprimento de 483 milímetros e altura de 479 milímetros. Observe a foto da miniatura. Então, tá aqui a foto. Essa observação aqui, ó, vou deixar para vocês verem. Então, tem aqui, ó, 1 metro é igual a quanto? Pessoal, é importante vocês saberem isso daqui. 100 centímetros. 100 centímetros é igual a quanto? 1000 milímetros, tá bom? Então, lembrem disso daqui, isso que é lá na 6ª série vocês aprenderam. Então, aqui, ó, qual é o comprimento? Qual é o comprimento e altura real do barco? Então, pessoal, se ele tá falando que foi de 1 para 28, significa que ele diminuiu 28 vezes a altura desse barco. Se deu 483 milímetros, o que você vai fazer aqui? 483 vezes, né? Porque você vai ter que voltar o que era, né? Vezes 28 vezes que ele diminuiu. Aí, você vai descobrir o comprimento. E na altura, mesma coisa, 479 vezes a quantidade que ele diminuiu, tá? A3. A3 fala assim. Esse negócio da apostila respondida não é legal. Então, aqui, ó. Responda as perguntas abaixo, não se esqueça de justificar. 2 triângulos isósceles são sempre semelhantes? Se você não sabe, pessoal, dá uma pesquisada na internet, tá? Até mesmo o que é triângulo isósceles, para vocês poderem responder. Se você não lembra, mas eu acredito que vocês lembram. Aqui, vou ler rapidinho para passar daqui. 2 trapézios são sempre semelhantes? 2 triângulos equiláteros são sempre congruentes? 2 figuras congruentes são sempre semelhantes? 2 figuras semelhantes são sempre congruentes? Então, dá uma pesquisada aí, tá? Fica como pesquisa para vocês. Aqui, ó. Observe os polígonos representados. Identifique em quais situações há polígonos semelhantes. Nesse caso, dê a razão da semelhança. Então, o que eu vejo aqui? Ó, vou deixar vocês verem essa primeira. Ó. Eu tenho esses 2 quadrados aqui, ó. Se é um quadrado, eu entendo que todos os lados são iguais. Então, se aqui mede 2 e esse daqui 4, aí a pergunta é, eles são semelhantes? Sim, eles são semelhantes, né? Por quê? Porque a mesma proporção que eu aumentei um lado, eu aumentei o outro. Então, ó, de 2 foi para 4, então, aqui seria de 1 para 2. Um desse daqui aumentou 2 vezes. Então, aqui 1 para 2. Aí, vocês vão analisar os demais. Na 5, observe o desenho.
Pessoal, aquilo que vocês tiverem dúvida, assim, que vocês não lembram de algum conceito, alguma coisa, dá uma pesquisadinha na internet, procura lá no YouTube vídeo relacionado, tá bom? Porque às vezes a parte de geometria muita gente não lembra, né? Então é importante dar uma pesquisada. Observe o desenho sendo AF. Pessoal, quando eu tenho assim, ó, desculpa, AF não, EF e um tracinho em cima, eu tô falando do quê? De segmento EF. Então, ponto começa no E e termina no F. Olha aqui no desenho, ó. EF, esse segmento, tá? Depois aqui, ó, segmento AB, do A até o B. Então, segmento AB. E o segmento CD. Então, aqui, ó, do C até o D, tá? Esse segmento aqui, ó, essa linha, desculpa. Os trapézios ABC e CDF são semelhantes? Então, aqui, se eu pegar esses dois trapézios, eles são semelhantes? E por quê? Você vai me dizer. A foto abaixo deverá ser inserida em um espaço de 3 centímetros de largura. Encontre a altura da nova figura por meio da homotetia e da álgebra. Então, assim, ó, eu tenho essa figura aqui, né? Então, até fiz o desenho aqui do lado, ó. Um lado mede 3 centímetros. Ele tá falando aqui se é um quadrado ou não. A foto, tal. Cadê aqui? Ah, ele tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. O que eu preciso saber, ó. A tela tá aqui, ó. 97,5 centímetros por 130, centímetros. O que que eu fiz aqui? Eu fiz uma transformação, tá? De centímetros para metros, tá? Que fica mais fácil. Então, você faz essa conversão e daí você faz a conta, imaginando. Então, aqui você vai colocar, né? Altura 97,5 e a largura aqui 130,5 centímetros. Aí, aqui tá falando que 3 centímetros de largura, então, a largura aqui passou a ser 3 centímetros, né? Você fazendo a redução para poder caber naquilo que ele tá pedindo. Aqui, o comprimento real de um apartamento na planta baixa é de 20 metros. Qual foi a escala utilizada? Então, aqui, ó, 20 metros. Ele tá perguntando qual foi a escala utilizada. Aqui você teria que pegar uma régua, né, medir, para ver qual foi a escala que ele utilizou. Isso é, quantas vezes que ele diminuiu. Nessa outra aqui, ó, 2 cubos são sempre semelhantes. Tome um cubo de aresta 5 e o outro de aresta 10 centímetros. Letra A. Qual a razão entre as suas arestas? Aí você vai ler isso daqui, é tudo perguntando sobre a razão. Essa aqui, ó, é a resposta pessoal. Registre suas conclusões. Então, é a conclusão que você chegou, né? E a respeito das razões encontradas nos itens anteriores. 4. Observe a figura abaixo. Sendo DE, então, o segmento D até o E, né? E o BC, segmento do B até o C. Ele pergunta assim: